Será que o Brasil pode virar uma Venezuela? Embora não pareça, essa questão assombra grande parte dos brasileiros todos os dias. Cada notícia que sai nos veículos de comunicação dá ainda mais incerteza e preocupação com o destino do nosso país. Inclusive, recentemente foi aprovada uma PEC que carinhosamente foi apelidada de PEC Kamikaze. Só pelo nome eu acho que já deu pra você perceber que alguma coisa tem de errado nessa história aí, né? Além disso, à medida que o tempo passa, começam a surgir mais e mais problemas relacionados à inflação e também, é claro, à economia como um todo. Pra gente fazer essa análise, eu vou usar alguns países ao redor do mundo como exemplo e te mostrar que as coisas podem ser mais estranhas do que você imagina. Aliás, pra você ter uma ideia, recentemente saiu a notícia que lá na Argentina o iPhone 13 está sendo comercializado por cerca de 1 milhão de pesos. Isso dá aproximadamente 40 mil reais. Se você já achava o iPhone caro aqui, imagina se você estivesse morando lá agora. Bom, para começar, vamos entender primeiro o que é essa PEC Kamikaze e por que ela recebeu esse nome, né? Kamikaze nada mais é que aqueles aviões que caíam de propósito em cima das embarcações lá, mandando os pilotos e os marinheiros dessa para melhor, digamos assim. Agora que você já entendeu isso, você vai começar a ter muito mais noção do que se trata essa PEC que foi aprovada recentemente. Para controlar o problema de gastos excessivos, o pessoal criou uma regra lá de teto de gastos do governo. Ou seja, eles já tinham percebido que o governo estava gastando muito dinheiro sem necessidade alguma. E quando eu falo muito dinheiro, é na casa dos bilhões de reais. Aí foram lá e falaram mais ou menos assim: olha, vamos estipular um limite de gastos aqui, porque se a gente continuar assim vai dar problema. E foi aí que surgiu esse teto, que tem como principal objetivo controlar a quantidade de dinheiro que o governo gasta. Para você ter uma ideia ainda maior, vamos voltar um pouquinho aí na história do Brasil. Lembra naquela época que a Dilma estava no comando e que tudo deu errado? Então, ela chegou a gastar cerca de 10 bilhões de reais. No começo tava tudo bacana, tudo beleza, mas não demorou muito e o povo teve que pagar a conta. O pior é que não tem nem como falar que isso foi mentira, porque a história tá aí pra mostrar tudo pra gente. Agora vamos voltar aqui aos dias atuais. Se você achou que aqueles 10 bilhões no governo da Dilma já deu prejuízo no país, é porque você não conhece a PEC Kamikaze, que literalmente aumentou o teto de gastos do governo para 40 bilhões de reais. 4 vezes mais que na época do governo da Dilma. Segundo eles, todo esse dinheiro vai ser destinado aos diversos tipos de auxílio do governo, como por exemplo, auxílio gás, auxílio caminhoneiro, auxílio Brasil e um monte de outras coisas aí. O grande problema é que existe uma linha muito tênue entre auxílios e a total decadência do país. Pensa comigo, esses 40 bilhões que eles vão usar tem que sair de algum lugar, né? E da onde você acha que esse dinheiro vai sair? Isso mesmo, do seu bolso. E se não sair do seu bolso, pode ficar sossegado que eles inventam dinheiro também, através da impressão em massa. E pode ter certeza que novamente você vai pagar essa conta com a inflação que vai vir aí. Existem vários outros fatores relacionados a essa PEC Kamikaze que de certa forma trazem alguns benefícios. Porém, como o próprio nome já diz, ela é kamikaze, né? Aliás, tem uma outra coisa que traz muito benefício para você. E é claro que eu tô falando da sua inscrição aqui no canal. Por isso, já aproveita, clica nesse botão vermelho aí embaixo, se inscreve e não esquece também de ativar o sininho de notificações, porque o principal objetivo desse canal é ajudar você. Então não perde tempo não, se inscreve aí. Agora vamos dar uma olhada em volta e ver como que tá a situação em outros países ao redor do mundo. De cara aqui eu já queria destacar duas regiões: os países da Europa e a China. Se você pensa que o clima tá legal para eles lá, você tá muito enganado. Inclusive, tudo indica que a Alemanha está caminhando para um período de recessão. Já em relação à China, apesar das informações serem escassas, pode ter certeza que eles estão enfrentando um problema gigantesco em vários setores lá também. E pulando pro nosso lado aqui, a gente tem os Estados Unidos, que por coincidência também está passando por um período
extremamente complicado na economia. Embora os Estados Unidos ainda esteja melhor que a Europa, eles ainda têm muitas coisas para resolverem lá. Descendo mais um pouco, a gente já começa a chegar nos vizinhos do Brasil. E no meio desses vizinhos, a gente tem a nossa querida Venezuela. Para quem não sabe, atualmente o governo da Venezuela é de esquerda e por coincidência cerca de 94% da população lá está vivendo abaixo da linha da pobreza. Por que será, né? Aliás, por incrível que pareça, a Venezuela era para ser um país extremamente rico, já que eles detêm uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Mas adivinha o que aconteceu? Isso mesmo, o pessoal que passou pelo governo lá se encarregou de destruir praticamente tudo. Inclusive, destruíram também a maior petrolífera que eles tinham lá. Era tipo uma Petrobras, sabe? Os caras simplesmente acabou com tudo. Já na Argentina, a situação é bem parecida. Como eu falei pra você no começo desse vídeo, a inflação está literalmente nas alturas. E por coincidência também, o governo dos caras lá é de esquerda. Interessante isso, né? O grande problema da Argentina foi cair naquele velho golpe de sempre. Chega um político lá, promete 1 milhão de coisas maravilhosas e quando ele finalmente é eleito, ele faz tudo ao contrário e leva o país a uma decadência total. Bom, eu acho que já deu pra você perceber que praticamente o mundo inteiro está passando por um período bem complicado, né? Mas vamos voltar aqui pro Brasil. Esse ano, como todo mundo já sabe, vai ter lá as famosas eleições. Dependendo do momento que você estiver vendo esse vídeo, a gente já pode ter até o resultado final. Basicamente existem somente dois candidatos, um da esquerda e um da direita. Como eu falei pra você, a gente já tem centenas de exemplos aí que toda vez que a esquerda assume o poder, as coisas melhoram por um curto período de tempo e depois simplesmente desmoronam. E dependendo de como for esse tombo, se torna extremamente difícil se levantar novamente. Já em relação à direita, embora os últimos 4 anos não tenham sido mil maravilhas, me parece que as coisas realmente retornaram aos trilhos, ou melhor, estão começando a retornar. E embora eu não concorde com uma série de coisas, eu tenho que admitir que no momento esse tipo de governo é o que tem apresentado os melhores resultados. Se a gente pegar de 2019 pra cá, foi um período surreal na economia do planeta inteiro. Tanto é que até hoje tem país de primeiro mundo aí sentindo os efeitos de todo esse problema que aconteceu. E por incrível que pareça, o Brasil foi um dos únicos países que apresentou resultados positivos durante esse período. Enquanto o mundo todo estava desesperado lá, o governo brasileiro conseguiu segurar as pontas aqui e passar por tudo isso de cabeça erguida praticamente. Sem contar que o Brasil é um país extremamente privilegiado em diversos pontos. O problema é que o pessoal de fora sempre colocou na nossa cabeça que a gente era meio que inferior a eles, mas isso é uma completa mentira. Tá, mas beleza, será que o Brasil tem a possibilidade de se tornar uma Venezuela? Olha, sinceramente, hoje em dia a gente tem diversos problemas que vão desde a educação nas escolas e faculdades até os cargos mais altos do governo. Porém, desde que eu conheço o Brasil, apesar de todos esses problemas, ele tem alguns pontos muito fortes. E esses pontos formam meio que uma base que impede o Brasil de se tornar uma Argentina ou uma Venezuela da vida. Um desses pontos está diretamente ligado com a população do país. Eu não tenho dúvidas que a grande maioria é conservadora e cristã. Querendo ou não, a grande maioria defende a família, o trabalho e acredita também que as coisas precisam ser corretas, né? Talvez você não tenha muita noção, mas isso é um ponto muito forte que sustenta esse país. Um outro exemplo que eu posso dar aqui pra você são os próprios militares, que têm um comportamento independente ao pensamento do governo. Fora isso, uma das coisas que sustentam a nossa economia é o agronegócio, que de uns tempos pra cá chegou a representar aproximadamente cerca de 28% do PIB de todo o Brasil. Pode ter certeza que a economia do país era para estar muito pior do que está agora se não fosse o agronegócio. Então, a gente tem muito a agradecer a esse pessoal aí. Olhando para tudo isso e é claro também para outros fatores, eu não consigo ver a possibilidade do Brasil se tornar a próxima Venezuela futuramente.
Sinceramente, eu acredito que antes de tudo isso acontecer, muita gente vai se levantar e vai fazer de tudo para impedir esse avanço. O que pode acontecer é a gente passar por mais alguns momentos complicados na economia do país, mas fora isso, ao meu ver, a tendência é crescer cada vez mais e mais. Aliás, eu já fiz um vídeo inteiro aqui no canal dedicado somente a todo esse potencial que o Brasil tem. Se você não viu esse vídeo ainda, eu vou deixar ele no card aqui em cima e na descrição também. Confere lá que eu garanto que depois de você assistir esse vídeo, você vai sair com o pensamento de que você mora em um dos melhores países do mundo. Como eu falei pra você, as coisas andam meio complicadas lá pro lado da Europa, e eu pretendo trazer um vídeo exclusivo falando sobre isso aqui no canal. Então, para você não perder esse vídeo, já aproveita, se inscreve aí embaixo e ativa o sininho de notificações. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e logo a gente se vê novamente.